Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre o empate de ontem diante do CRB, um ano do rebaixamento da Raposa para a segunda divisão e o que mudou desde o ano passado, a possibilidade assim, de acordo com o Nicola da ESPN, de William e também Rafael Veiga defender o Cruzeiro para o ano que vem, e será que realmente existe alguma possibilidade dessas contratações? E também o zagueiro Manuel, que tem vínculo com o Cruzeiro somente até esse mês de dezembro. Mas antes de começarmos, já aproveite para deixar seu like e também se inscrever aqui no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre o empate de 0-0 de ontem contra o CRB. Partida assim que o Cruzeiro teve a oportunidade de distanciar apenas 7 pontos de ficar do primeiro time dentro do G4 da competição, que o Juventude empatou e chegou assim somente aos 43 pontos, e o Cruzeiro com esse empate estacionou nos 35 na 11ª colocação. Lembrando que caso a equipe do Brasil de Pelotas vença o Náutico amanhã, o Cruzeiro pode assim perder uma posição na tabela e ficar em 12º. Mas enfim, partida essa que o técnico Filipão não contou com o ponta William Potker e também com o ponta Ailton. Esse que sem dúvidas fez uma diferença absurda no jogo, já que o Wellington, apesar de ser um jogador bastante jovem e que também possui características de contra-ataque, não cumpriu esse papel esperado e realmente ficou um pouco perdido na marcação, tanto para ir para o ataque, quanto no momento de acompanhar o ataque do time do CRB. E a única boa chance dele no jogo foi aquela falta que ele sofreu lá no início da partida, onde Rafael Sobis cobrou sem muito perigo para o goleiro adversário. Além disso, a grande chance assim, do Cruzeiro foi aquela bola que Rafael Sobis deixou passar e Arthur Kaique errou um gol praticamente na cara do goleiro, mas enfim, resultado que não foi o ideal para o Cruzeiro, principalmente visando esse objetivo de entrar no G4. E realmente, esse jogo assim que era uma partida valendo 6 pontos, já que o CRB ainda continua com 1 ponto a menos em relação ao Cruzeiro e segue assim na 12ª posição. E outro jogador que também foi um destaque do Cruzeiro foi o zagueiro Manuel. Ele que salvou demais e ajudou o Cruzeiro a pelo menos sair com esse empate lá de Alagoas. Jogo que, infelizmente, ainda a zaga do Cruzeiro vem dando muito espaço para os adversários, onde em algumas oportunidades tem sofrido gol sem nenhum problema, justamente por conta dessa falha na marcação. E apesar disso, ainda teve algum destaque ali de Matheus Pereira, que realmente jogou relativamente bem, cumprindo esse seu papel como lateral esquerdo. Mas enfim, o próximo compromisso da Raposa, que será diante do Vitória lá em Salvador, na próxima sexta-feira. E vocês, o que acharam sim desse empate de ontem, de 0-0 contra o CRB? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. Temos que falar também sobre o zagueiro Manuel, jogador que chegou ao Cruzeiro em meados de julho desse ano e que não tinha assim muitas expectativas, mas que realmente, principalmente depois da chegada do técnico Filipão, ele se restabeleceu aqui na Raposa e é o titular absoluto do Cruzeiro desse ano. Zagueiro emprestado no início dessa temporada para o Trabzonspor da Turquia e que por lá também não teve muitas oportunidades, entrando em apenas um jogo ainda na Copa da Turquia. E retornou assim com a perspectiva de ser emprestado novamente, até porque não pensei que ele iria aceitar uma grande redução salarial, que foi o que acabou acontecendo. Mas desde a volta desse seu empréstimo, ele tinha vínculo com o Cruzeiro até o dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, não foi comunicado assim nenhuma forma de renovação contratual ou algo do tipo, até porque não sei se o Cruzeiro tinha interesse de renovar o jogador antes dele recuperar seu bom futebol aqui dentro da Toca da Raposa. Jogador sim que até mesmo pode ser vendido futuramente, já que possui seus 29 anos de idade e não é assim um zagueiro tão velho que não tem valor de mercado, justamente por ter seus 29 anos de idade. E até aqui pelo Cruzeiro foram 17 jogos, inclusive 4 gols marcados, sendo assim o artilheiro isolado do Cruzeiro nessa Série B, marcando alguns gols muito importantes para essa ascensão do Cruzeiro nesses últimos jogos.
E vocês acham assim que a Raposa deveria renovar esse vínculo com o Manuel? E lembrando que nessa posição de zagueiro ainda temos assim Kaká e também o jovem Paulo Eduardo, além de Léo, que vem fazendo assim trabalho de recuperação, e é bem provável que para o próximo jogo em casa já temos a participação do experiente no banco de reservas. Temos que falar também sobre o rebaixamento do Cruzeiro no ano passado, onde nessa terça-feira completou assim 365 dias daquele rebaixamento ridículo em 2019 e podemos assim fazer uma análise do que mudou desde então. Enfim, a principal mudança que todos esperávamos era sim a saída do presidente Wagner Pires e também do Itair Machado, que lembrando tinha vínculo com o Cruzeiro como presidente e vice até 2021. E realmente a sua saída sim que deu um novo ar para o Cruzeiro, que foi comandado pelos interinos até a efetivação de Sérgio Santos Rodrigues. Esse que ajudou também muito o Cruzeiro, pelo menos a quitar essas dívidas, que lembrando quando ele assumiu era próximo dos R$1 bilhão e que atualmente, de acordo com o Globoesporte.com, está na casa dos 650 milhões. Valor sim absurdo e que realmente, se o Cruzeiro for pagar, será principalmente para as próximas décadas. Além disso, ainda teve boas reduções desse valor no caso de Fred, dívidas com a União e também da Minas Arena, que só se for contar assim, além daqueles casos da FIFA que o Cruzeiro pagou de dívidas nesse ano, o valor chega próximo dos R$50 milhões. Redução assim muito importante e que realmente, mesmo a gestão não sendo excelente, pelo menos fora de campo vem tentando assim fazer o seu melhor para não piorar ainda mais o que já estava estragado aqui dentro da Raposa. E bom, falando assim de futebol, o Cruzeiro que infelizmente não teve assim aquela revolução e está sendo um time realmente para voltar à Série A, já que errou muito nas contratações, tanto de jogadores como de técnicos. Onde, só para se ter uma ideia, somente nesse ano foram 23 jogadores contratados, ou seja, mais de 2 times e cerca de 11 já deixaram inclusive a toca da Raposa, mostrando assim a ineficiência em contratações. Isso também faz parte da grande rotatividade de técnicos, onde, só para se ter uma ideia, começamos assim com Adilson Batista, depois passou para Anderson Moreira e Ney Franco e agora com Filipão, onde cada um desses pediu de 4 a 5 reforços e claramente o Cruzeiro teve vários jogadores que nem mereciam estar aqui na toca da Raposa, mas que infelizmente já tinham assinado o vínculo anteriormente e não tinha muito o que fazer. E realmente isso que me surpreendeu bastante no trabalho de Filipão, até porque pegou um time que praticamente ele não escolheu os jogadores que iriam jogar, somente assim auxiliando na contratação de William Potker e no caso de Rafael Sobis. Mas enfim, essa história de um novo Cruzeiro que somente ficou mais na teoria, até porque dentro do Conselho Deliberativo, 30 dos que já estão eleitos ainda não eram da gestão de Wagner Pires e tudo mais. Ou seja, infelizmente tem uma certa influência que prejudica demais o Cruzeiro, que eu nem sei porque esses caras ainda estão aí. E é bem provável que 7 desses ainda saia, mas realmente não fará assim tanta diferença, principalmente nesse setor tão importante para o Cruzeiro, que infelizmente não tem dado tanta atenção. E esperamos assim que pelo menos daqui a um ano essa situação esteja bem diferente, tanto falando da parte financeira, principalmente também dentro das 4 linhas, para o Cruzeiro voltar a ser o que era antes. E o último assunto desse vídeo é envolvendo assim contratações. Essas que seriam assim 2 jogadores fundamentais para o Cruzeiro, que de acordo com o canal do Nicola nessa terça-feira, Filipão assim teria pedido o atacante William, Rafael Veiga ainda no mês de outubro. E bom, ele falou assim que na última live, um torcedor cruzeirense perguntou assim para ele qual a situação envolvendo o Cruzeiro e o atacante William, e ele mandou assim mensagens para os responsáveis tanto da Toca da Raposa quanto da equipe paulista. E afirmou assim que não existe nenhuma negociação, até porque as chances do Cruzeiro contratar esse jogador é quase de 0 nesse momento. Ele que afirmou assim que seria um pedido do técnico Filipão, que ele teria feito uma lista com alguns nomes para possíveis reforços tanto para esse ano de 2020 quanto para 2021. Inclusive outro do Palmeiras era o meia Rafael Veiga, que naquela época não estava assim tendo tantas oportunidades pelo Palmeiras, mas que só se for pensar nesse ano, principalmente nesse último mês de novembro, ele foi fundamental e vem sendo um titular absoluto da posição.
ou seja, não existe nenhuma chance dele defender o Cruzeiro, até mesmo se a Raposa suba para o ano que vem na Série A. O William, que seria assim o mais viável, já que possui seus 32 anos de idade e não vem jogando com tanta frequência como nos últimos anos pelo Palmeiras. E possui contrato até dezembro de 2021 e poderia ser viável para o Cruzeiro somente se aceitasse reduzir esse seu salário no mínimo em 1/3 do que vem recebendo atualmente. Mas realmente não acho assim que o Cruzeiro deva focar somente nessas contratações caras e também totalmente inviáveis dentro do plantel da Raposa, caso continue para a Série B em 2021, que aí sim poderia complicar bastante o caixa do Cruzeiro pensando a longo prazo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. All I feel is my heart.